Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe nesta quinta-feira, aleluia, final de semana chegando, amém? Amanhã já é sexta-feira e Natal chegando, final de ano chegando, o ano novo chegando aí e nós preparando a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida financeira, para que Deus possa nos dar um ano cheio de vitória no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero te ensinar algo que vai mudar a sua vida se você colocar esses ensinamentos dentro do teu coração, na sua mente, e se você praticar o que eu vou te ensinar nessa manhã, você vai ser muito vitorioso na sua vida, amém? Porque a vida ela é cheia de aprendizado. Se nós não aprendermos com ela, se nós não aprendermos com os exemplos, se nós não aprendermos com as pessoas, nós tornaremos pessoas difíceis de lidar. E ninguém gosta de conviver com pessoas difíceis, pessoas brutas, sem educação, pessoas que tratam as pessoas de forma grosseira, né? Nós vivemos em ambientes com todos os tipos de pessoas. Todos os ambientes que nós estamos tem todos os tipos de pessoas. E nós precisamos saber lidar, né, com essas pessoas e conosco mesmo, né? E nós que vivemos nesses ambientes, nós precisamos sabemos que nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos ter um bom comportamento perante as pessoas e também para nós não perdermos a nossa salvação, a salvação da nossa alma. E isso é preciso a gente mudar, às vezes, a forma de pensar e de ver as coisas. E ter atitudes segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus. Ou seja, se nós vivemos em vários tipos de ambientes, vários tipos de pessoas estão ao nosso redor. E quem quer agradar e não perder a sua salvação, e agradar a Deus principalmente, precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas e ter atitude segundo a palavra de Deus. Amém? E hoje eu quero te ensinar, te dar 3 ensinamentos bíblicos, comportamentos bíblicos, comportamentos emocionais, comportamentos espirituais que você vai adquirir na sua vida nesta manhã, para que você possa colocar em prática e para que você possa ser em 2024 uma pessoa diferente, uma pessoa totalmente diferente. As pessoas, elas vão notar a diferença no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de ver as coisas e nas suas atitudes, principalmente nas suas atitudes ou no seu comportamento. As pessoas notarão. Você não vai precisar dizer nada. As pessoas automaticamente elas vão ver essa diferença na sua vida. Mas antes você precisa colocar isso na sua mente, abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que esses ensinamentos fiquem impregnados no teu espírito, na tua alma. Porque esses 3 ensinamentos é a coisa mais difícil para o ser humano praticar, mas não é impossível. Amém? Não é impossível. É difícil para as pessoas. É difícil as pessoas ter esses tipos de comportamentos e pensamentos. Mas não é possível. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra de Deus e com um esforço de você querer fazer, você vai conseguir praticar esses ensinamentos que eu vou te dar nessa manhã. Primeiro ensinamento bíblico: esteja pronto para ouvir. Esteja sempre pronto para ouvir. A coisa mais difícil para as pessoas hoje em dia é parar para ouvir as pessoas. É parar para escutar o que as pessoas estão falando. Parar para escutar o que as pessoas estão dizendo. As pessoas, elas não têm paciência. Você já viu aquelas pessoas que você começa a falar algo para elas e elas logo já vêm com uma enxurrada de palavras em cima de você?
E isso, muitas das vezes, em relacionamentos, em amizades, no trabalho, na vida social, isso traz muitas brigas, desentendimentos, pessoas que saem feridas e magoadas porque muitas das vezes a pessoa foi repreendida, ou alguém foi opinar, ou alguém foi dar um conselho, ou alguém foi falar alguma coisa, ou talvez numa conversa informal, aquela pessoa, ela se precipitou em não ouvir. Ela fechou os ouvidos dela para aquela palavra. E automaticamente, a pessoa que ela não sabe ouvir, as pessoas que não param para ouvir, geralmente são pessoas que acham que sabem tudo. São pessoas que acham que detêm todo o conhecimento, que detêm toda a sabedoria. Então, por isso geralmente elas não têm paciência de ouvir as pessoas. E o que nós mais precisamos, porque quem ouve é sábio. A pessoa que ouve, a pessoa que ouve, ela aprende mais e erra menos. A pessoa que ouve mais, ela aprende mais e erra menos. Porque ela está ouvindo. Quando você ouve, você está adquirindo sabedoria. Quando você está ouvindo alguém, você está adquirindo sabedoria. Eu me lembro que tinha uma senhora lá na igreja. Hoje ela já se encontra com o Senhor. Ela chegou a falecer. Mas eu parava para escutar aquela senhorinha. E sempre ouvindo ela. E às vezes eu não falava nada e ficava ali horas escutando ela falar. Falava da vida dela, falava de Deus, falava do que Deus tinha feito na vida dela. Mas enquanto eu ouvia aquela senhorinha, Deus estava me dando muitas mensagens. Todas as vezes que eu parava para conversar com essa senhora, Deus me dava uma mensagem. Por quê? Porque quando nós ouvimos, nós adquirimos sabedoria. E a maioria das pessoas que não sabe ouvir, a Bíblia diz, Provérbios diz, nós vemos que a Bíblia é recheada de versículos, que as pessoas que não sabem ouvir, que não ouvem, elas são pessoas tolas, são pessoas que colocam os pés pelas mãos, que trocam os pés pelas mãos, né? Então, as pessoas, elas precisam ouvir. Você precisa ouvir mais, parar para ouvir. Quando der aquela vontade de falar, opa, eu preciso ouvir. O segundo conselho é: não se apresse em falar. Não se apresse em falar. Provérbios 13, versículo 3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ou seja, não se apressa em abrir a sua boca para falar as coisas. Existe um provérbio também que as nossas palavras são como flechas lançadas. Depois que você lança uma flecha, não tem jeito de você ir lá e trazer para trás. Aquilo que sai da sua boca, às vezes, pode ferir alguém e depois vai te trazer uma grande perturbação. Porque às vezes você vai ter que pedir perdão, você vai ter que reconhecer os seus erros. Então não se apresse em falar, porque quem fala demais, tem um provérbio no mundo que diz assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. E isso é verdade. As pessoas que sempre quer falar, que sempre quer mostrar que sabe alguma coisa, que sempre se apressa em falar, não está pronto para ouvir, ela sempre dá bom dia a cavalo. Porque quem fala muito erra mais e aprende menos. Quem fala muito erra mais e aprende menos. Porque a pessoa que é faladora, a pessoa que está sempre falando as coisas, ela erra muito. Ela erra muito no falar e aprende muito pouco, porque tem um treinador que diz que as pessoas mais difíceis de ensinar são as pessoas que falam demais. As pessoas mais difíceis de ensinar, de você dar conselhos, de você ajudar, é aquelas pessoas que falam demais. Verdade ou não é? A pessoa que fala demais, você até desanima de conversar com ela, né? Você perde a paciência de conversar com aquela pessoa e até deixa para lá porque ela fala demais.
Ela não deixa você, as pessoas que falam demais, que não ouvem, né? Que não gostam de ouvir as pessoas, elas são pessoas difíceis de ensinar. E terceiro, seja tardio em irar-se. A pessoa que não está pronto para ouvir, a pessoa que se apressa em falar, ela sempre vai ser uma pessoa irada, uma pessoa que vai trazer perto, como diz aqui, né? O que abre muito os seus lábios tem muita perturbação. Arruma problema demais. A pessoa que fala demais, ela arruma problema demais. E aí ela se ira fácil. Então as pessoas... o apóstolo ele diz aqui assim, ó, para nós não irarmos. Seja tardio em irar. Seja tardio em irar. Porque tem pessoas que iram facilmente com as coisas. É aquela pessoa iracunda. O que é uma pessoa iracunda? Pessoa iracunda é aquela pessoa que se irrita fácil com qualquer coisa. Só de você olhar para ela, ela já se irrita. Só de você pensar naquela pessoa, só de você respirar perto dela, ela já fica irada. E a Bíblia diz, nos aconselha para nós não sermos esse tipo de pessoa. Porque a ira, segundo o apóstolo Tiago, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabeis isto, meus irmãos, sabeis isto, meus amados irmãos. Coloca isto em vossa mente, que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque tem muitas pessoas que ficam iradas, tem muitas pessoas que ficam raivosas, tem muitas pessoas que batem o pezinho no chão, né? Fica todo nervosinho, achando que aquilo vai ajudar em alguma coisa, né? E não vai. E ele continua dizendo assim, ó: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra de Deus em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Amém, irmãos? Então, esteja pronto para ouvir. Não se apresse em falar, e seja tardio para irar. Não fique com raiva das pessoas facilmente. Não deixe que a ira venha sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, não deixe que a ira ponha sobre o sol. Ou seja, se você ficou irado naquele dia, se você ficou com raiva naquele dia mesmo você tem que tratar. Naquele dia mesmo você tem que pedir perdão. Naquele dia mesmo você não pode deixar o sol se pôr à sua ira. Porque senão você vai estar trazendo sobre a sua vida maldição. Amém? Que você possa guardar essa palavra. Que você possa praticar esses ensinamentos. Ouve mais. Talvez hoje você seria uma pessoa melhor se você tivesse ouvido mais. Ouvido mais a sua mãe, ouvido mais o teu pai, ouvido mais os conselhos do seu pastor, ouvido mais as pessoas que têm mais experiência. Se você tivesse dado ouvido àqueles conselhos, talvez hoje você não estaria passando pelo que você está passando. Se você não tivesse apressado a falar, talvez você não teria magoado tantas pessoas. Talvez você não estaria magoado. Se você não tivesse irado, talvez o seu comportamento talvez não tivesse fechado tantas portas por causa do seu comportamento de ira, de raiva, de falar o que pensa, de falar o que acha. Por isso, nessa manhã, para 2024, aprenda uma coisa. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio, não se apresse em falar, e tardio para irar-se. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus nesta manhã. Que você tenha uma ótima quinta-feira. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Um beijo no seu coração. Até amanhã, sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.